Sou doutora Maria Angélica Santana, sou pneumologista, trabalho há alguns anos no Hospital Otávio Mangabeira, sou pneumologista e, apesar de minha formação de adulto, nos anos 84, 85, nós começamos a perceber lá dentro do hospital que tinha um vazio em relação ao diagnóstico das doenças respiratórias da criança e resolvemos então abrir um ambulatório de fibrose cística, eu com a doutora Rosana Franco. Daí introduzimos vários diagnósticos, vários testes diagnósticos e em 89 para 90 nós introduzimos também o teste do suor e começamos a fazer o diagnóstico da fibrose cística. Por surpresa nossa, que a doença era ainda considerada uma doença de população branca, que era rara nas populações miscigenadas, e isso nos anos 90. Nos anos 89 foi descoberto o gene da fibrose cística e daí mudou todo o pensamento em relação à doença, porque houve então uma evolução muito grande de conhecer o mecanismo de transmissão, o mecanismo de apresentação clínica, dos diferentes fenótipos que as pessoas podem apresentar, desde fenótipos leves a fenótipos bastante graves, desde a idade e a idade que era considerada uma doença da criança, porque as crianças realmente não chegavam à idade adulta. Elas eram tão graves que já faleciam na primeira década. E, na verdade, quando surgiu toda essa evolução da genética, o conhecimento a respeito das várias possibilidades de apresentações, foi evoluindo e hoje chegamos a um momento que até as moduladores genéticos para corrigir o defeito genético já estão em campo. Diagnosticando a fibrose cística, a gente precisa conhecer as várias manifestações que ela pode se apresentar, envolvendo vários órgãos do organismo. Bom, esse slide demonstra a fisiopatogenia da doença da fibrose cística, que vem da alteração genética do CFTR, que é a cística fibrosa transmembrana, que regula a passagem de fluidos. O defeito genético leva a alterações a nível molecular. Essas alterações vão dar alterações funcionais, a nível celular e a nível do órgão. E pode apresentar pólipos nasais no aparelho respiratório superior, pode apresentar doença pulmonar, pode apresentar alterações no fígado, pode apresentar alterações intestinais, diabetes, o cloro elevado no suor, a nível de aparecer até presença do sal, de identificar o sal na pele e infertilidade masculina. Os critérios para diagnóstico da fibrose cística são doença pulmonar supurativa obstrutiva, má absorção intestinal, história familiar da fibrose, o teste do pezinho, que é o screening neonatal positivo, elevação teste do suor maior do que 40, a 60 é intermediário, tem que se investigar com outras ferramentas, identificação de mutação conhecida através do estudo genético e a normalidade do transporte de íons através do epitélio nasal, que hoje já só se faz para pesquisa. O diagnóstico clínico, tanto você pode ter a forma clássica como a forma leve. A forma clássica é quando o paciente apresenta uma doença pulmonar supurativa, obstrutiva, progressiva, acompanhado de insuficiência pancreática, infertilidade masculinas e outros quadros clínicos. E o diagnóstico da forma não clássica, ele é mais leve, pode acontecer todas essas sintomatologias, mas
de forma mais leve, pouco identificável, da mesma forma que pode apresentar apenas uma forma pulmonar, ou somente a forma digestiva, ou somente a infertilidade. Então, é uma doença que você tem que pensar sem limites. Você tem que pegar a pista do primeiro sintoma e ir tentando, depois de afastar todas as outras mais comuns, você não esquecer que você pode ter surpresa se você procurar esse diagnóstico. Hoje, nós temos lá no hospital, há uns anos atrás se achava que a doença era só de criança, que era doença da infância, mas na verdade isso já foi desfeito há muitos anos e a gente tem hoje, no hospital que a gente atende crianças e adultos, a gente tem desde os bebês da triagem neonatal, dos recém-nascidos, até paciente mais velho que nós temos, tem 97 anos e foi diagnosticado acho que aos 80. Porque ele teve uma forma bastante mais leve, mas mesmo assim com alterações a nível de fossas nasais, com alterações a nível de pulmão. Mas o diagnóstico foi bem tardio. A insuficiência pancreática é mais gritante, né? A doença pulmonar, às vezes, o diagnóstico é escondido, porque é muito mais fácil pensar que possa ser asma brônquica, infecção respiratórias, viroses, etc., mas só quando ela começa realmente a se manifestar, ela se torna bastante agradável, bastante sintomática e bem aparente, né? Porque não responde às medidas terapêuticas como é que se chama? Dadas inicialmente. A insuficiência pancreática também, essa pode aparecer logo nos bebês pequenos, como pode, na triagem neonatal, já vem a imunotripsina que sinaliza que tem que ser pesquisado a insuficiência pancreática. E hoje se faz o teste da elastase fecal, é um teste que se faz com as fezes. É um diagnóstico laboratório. E a infertilidade masculina pode também ser diagnosticada na idade certa e já vai para outro especialista. A doença pulmonar supurativa, quando ela aparece, ela tem várias maneiras da gente investigar. A gente coleta a secreção das vias aéreas, a depender do paciente, se o paciente não tiver muita facilidade de oferecer isso, né, de forma espontânea, tem todas aquelas outras técnicas da gente buscar essa secreção, com a ajuda das fisioterapeutas ou então através de outros métodos. A insuficiência pancreática é fácil de ser diagnosticada, não só pela sintomatologia, como também pelos exames que hoje já existem, né? E a infertilidade masculina fica para mais adiante. O diagnóstico clínico das formas não clássicas é exatamente assim. Ela não tem a tríade clássica, o envolvimento é apenas de 1 ou 2 órgãos e tem uma apresentação mais tardia e mais lenta. Tanto você pode diagnosticar ainda na infância, aí precisa de realmente estar num lugar que tenha essa vivência, né? Que não é fácil, que passa por qualquer outros sintomas das outras doenças dessa fase da infância. E, na verdade, os tardios a gente vê mais nos adultos. Então, a gente aprendeu muito com os adultos. Às vezes, já bastante tratados e retratados para várias outras patologias, e só mais tarde que foi feito esse diagnóstico e hoje com as medidas terapêuticas e a fisioterapia e todo o conhecimento que já existe para acompanhar esses pacientes, então nós temos visto uma sobrevida também bastante satisfatória. Os suficientes pancreáticos, quando o paciente não tem insuficiência pancreática, eles são suficientes pancreáticos. E isso, normalmente, eles têm uma doença pulmonar leve e os níveis de cloro ficam entre 40 e 60 miliequivalentes por litro. Então, na verdade,
os suficientes também é um diagnóstico que tem que estar, o pneumologista tem que estar atento, porque são quadros extremamente leves. Mas se perceber que tem muita supuração, que tem muita infecção, aí parte para buscar o exame microbiológico do escarro, que ele vai dar uma pista muito boa. Os níveis de cloro podem ter de 40 a 60 nas condições ideais, né? E às vezes também nós temos inicialmente o paciente que está com o estado geral ruim, dá um cloro baixo, mais tarde quando se estabiliza, dá um cloro mais alto. Essa é a estrutura da CFTR, é complexa, tá vendo? Mas é aí que está todo o segredo da fibrose cística. As alterações a nível de genética são essas. Tem quando a célula está normal, a entrada e saída de eletrólitos funciona tranquilamente. Quando tem um defeito, não há síntese, já é aqui, não há síntese do CFTR, então é a G542, que é uma mutação que é essa aqui, G542X, que é desse nível e tem várias apresentações. Quando tem o bloqueio no processo, quando tem o bloqueio na regulação, ele entra, mas não consegue ser regulado para fazer a função. Condução alterada, a mesma coisa, e redução da síntese. Esses 4, 5, 3 são menos sintomáticos, mas também se agravam, independente, que outros fatores interferem na apresentação clínica, não só o fator genético, como também qualidade de vida, alimentação, o próprio genes, outros genes modificadores, os genes da própria formação do indivíduo, né, que não são só os genes da fibrose cística, e varia principalmente com os outros genes e em relação às condições de vida que cada um e o diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce hoje significa não mais morte precoce, e sim uma sobrevida razoável, e atualmente com todo o universo tentando as novas drogas para interferir no genótipo, na célula, no gene mesmo, então isso no futuro com certeza já não vai ser um grande problema. Bom, como é que a gente avalia a função da CFTR? Através do teste do suor, que o teste do suor, o ideal é o método iontoforese com pilocarpina, que é aquele que estimula o suor da pele, e uma medida de suor hoje através do cloridrômetro, que é o o aparelho extremamente sensível e de alto custo até, mas nós conseguimos, não através de doação do Grupo Brasileiro de Estudos em Fibrose Cística. A medida da diferença do potencial foi tentada, mas não pegou muito porque é complexo para fazer manter um laboratório desse tipo de estudo. Só mesmo hoje eu acho que mais a nível de pesquisa. Aí a expressão fenotípica vem do gene anormal, dá um defeito na membrana reguladora da fibrose cística, faz essas alterações já citadas aqui, e além disso, há os fatores ambientais que eu já falei, os genes modificadores que interferem na expressão fenotípica do paciente. Então, a detecção precoce da lesão pulmonar na fibrose cística tem quanto mais cedo melhor, né? Porque você passa a ter o diagnóstico da doença pulmonar, a gente coleta de escarro, como eu já tinha falado, também aspirado de nasofaringe, suave da tosse, indução de escarro,
lavado broncoalveolar, microbiologia competente, que são os meios de cultura adequados e estandizados para a fibrose cística. Isso a gente tem muito bom lá no Hospital Otávio Mangabeira. O serviço de microbiologia é excelente. A equipe de microbiologia, como equipe de atendimento, participa de todas as atualizações do Grupo Brasileiro de Estudo de Fibrose Cística, se comunicam, tem os núcleos competentes, eles falam entre si, e a tomografia, e por último a tomografia do tórax, que também vai, assim, é um exame bastante importante em determinados momentos, mas o raio-x também ajuda bastante. E a gente não vai ficar fazendo raio-x em crianças repetidas vezes, nem a tomografia. A gente faz a tomografia em alguns pacientes, quando eles começam a se agravar, porque realmente aí a gente tem que estadiar. Aí, então, a detecção precoce da lesão pulmonar na fibrose cística significa que a gente começa com a inflamação precoce, o diagnóstico precoce, e essa inflamação manifesta sintomas que leva a gente correr atrás do diagnóstico precoce, da identificação dessas microbiologias em colonização e infecção de vias aéreas, que vai levar à coleta de escarro, esses exames, essas manobras que são feitas com as físio, e início precoce do antibiótico, principalmente em relação às bactérias identificadas. Normalmente elas começam com Staphylococcus aureus, depois quando elas são colonizadas pela Pseudomonas aeruginosa, essa Pseudomonas fica crônica, o Staphylococcus também pode cronificar e não conseguir mais erradicar. Então o tratamento é agressivo quando a gente identifica pela primeira vez. Então se usa antibiótico inalatório por 3 meses, se faz uso da DNase, né, que é o mucolítico. O tratamento já é um pouco mais agressivo nesse aspecto. E a educação dos pacientes, que é um trabalho extremamente importante, pacientes e familiares, educar esses pacientes, eles aprenderem, entenderem a complexidade dessa doença, entenderem que eles têm que participar com a equipe, conosco, né, da evolução dos filhos deles, dos filhos ou dos próprios adultos, né, entender. Então, na verdade, é paralelo a todo esse quadro da equipe médica e equipe multidisciplinar. Existe também esse trabalho que também é feito pela equipe multidisciplinar. Infecções bacterianas nos pacientes com fibrose cística, maltofília, são inicialmente Hemófilo-influenza, depois o Staphylococcus aureus, depois a Pseudomonas aeruginosa. A Pseudomonas aeruginosa é a que mais, à medida que as crianças vão ficando adolescentes, e apesar de que tem crianças crônicas também, colonizadas com Pseudomonas aeruginosa, tem essas outras, a Staphylococcus e a B. cepacia, que é outra também que dá um trabalho infeliz, e que aí existe. Daí, por conta dessa microbiologia, que a gente tem todo um cuidado e um controle de infecção cruzada. Então, nós atendemos esses pacientes em dias diferentes, em horas diferentes, a equipe toda com conhecimento disso, e é muito complicado, é muito difícil, primeiro porque a educação das pessoas para entenderem a gravidade, a situação é complicada, né? Muitos entendem, outros não entendem, não valorizam, e é um trabalho assim bastante gratificante para nós, mas também muito sofrido em determinados momentos. As doenças relacionadas com a CIFTR são a ausência de vasos deferentes, que sem envolvimento de outros órgãos, que se faz o diagnóstico,
pancreatite nos pacientes com insuficiência pancreática, pancreatite idiopática e pancreatite por álcool, polipose, sinusite crônica, aspergilose pulmonar, bronquopulmonar alérgica e bronquiectasias difusas idiopáticas. São muito semelhantes no quadro clínico, mas o diagnóstico pode ser feito, tão relacionada com CFTR, mas não está relacionada com o gene da fibrose cística. O diagnóstico, 70% dos casos, o diagnóstico é feito antes de 1 ano de vida, 8% após os 10 anos. Isso, o diagnóstico, esse quadro aí é da Sociedade de Pneumologia da Bahia, mas já tem algum tempo. Mas hoje o que a gente continua sendo essa mesma proporção. 70% dos casos de diagnóstico é feito antes de 1 ano, 8% após os 10 anos, 2% dos pacientes a apresentação fenotípica atípica com patologia sino-pulmonar crônica, insuficiência pancreática e teste do suor normal ou borderline. Os critérios são esses, um ou mais das características fenotípicas citadas, história familiar de fibrose cística, screen neonatal positivo, elevação do teste do suor, identificação de mutação conhecida, anormalidade no transporte de íons através do epitélio nasal. O tratamento exige uma equipe multidisciplinar, com toda a fisioterapeuta, toda a equipe, fisioterapeuta, nós temos lá Dr. Almério Machado, doutora Maria do Rosário e eu, e uma próxima que está chegando, a doutora Luísa. A equipe multidisciplinar tem, além de nós médicos, tem 2 enfermeiras só do serviço, toda a equipe é só do serviço de fibrose. Tem assistente social, Cíntia, tem as enfermeiras são Vera e Adriana, temos a nutricionista Cláudia, e temos a microbiologista que trabalha também ligada a gente, fica no laboratório, mas trabalha com a gente. E dentro do teste do suor temos uma farmacêutica, uma bioquímica, aliás, uma farmácia bioquímica, farmacêutica bioquímica, e tem a farmácia dentro do próprio serviço. Então o paciente chega, ele é comunicado, a gente avisa as famílias, né, que tem que chegar sem pressa, porque ele passa por toda a equipe nas consultas. Então ele passa para a equipe, faz os exames que são necessários fazer naquela consulta e depois vem para o médico. E nós trabalhamos também, muito importante, que nós trabalhamos com adesão, porque se não houver adesão dos familiares, o tratamento for abandonado, significa que a doença vai continuar atuando e significa morte precoce. Dentro da orientação nutricional, nós temos alguns suplementos, mas não temos mais a vitamina Zadex, mas tem as enzimas pancreáticas como é que chama? E algumas outras necessidades calóricas que se consegue através, às vezes, de doações. As medicações disponíveis são essa, a DNase, que é o pulmosab, os antibióticos inalados, TOB, colimicina, as enzimas pancreáticas, moduladores genéticos. Esses são recentes, Orkambi, Trikafta, Calideco, tem um terceiro. Eles são só conseguidos através de via judicial. Nós já conseguimos, dentro da minha turma, tem 3 pacientes já em uso e já mais uma fileirinha de 5 já entrando na justiça para conseguir o Trikafta. Os resultados estão sendo excelentes. Do Orkambi eu tenho até já precocemente o resultado de uma criança que era crônica, ela é homozigota para delta F508, já estava colonizada há alguns anos com pseudomonas aeruginosas, depois começou a usar o Orkambi, já houve essa negativação em 2 amostras. Isso é um sucesso. E o Trikafta e o Calideco, o Trikafta também já tem, o Calideco ainda não analisamos a genética dos pacientes para ver
sobre isso. Ainda não houve também manifestações dos próprios. Bom, aí está o endereço do hospital especializado Otávio Mangabeira, do serviço. Os contatos são esses, o e-mail do hospital é esse. Ele vai diretamente lá para o serviço e se for direcionado para qualquer um de nós da equipe, será encaminhado e a resposta será dada. Agradeço a todos vocês a atenção e obrigada.